Olá, hoje vamos apresentar uma análise de arquitetura e prática em projeto open source. No caso, o nosso objeto de estudo foi o projeto Dark Reader. Os integrantes da equipe foram eu, Cauê Grande, o Eduardo Cavazin, Rafael Sanches, Renato Augusto e Vinícius Margonar. Nossa apresentação vai ser dividida em 4 partes. Parte 1, a missão, onde vai ser apresentada uma introdução às nossas metas e objetivos com esse projeto. Parte 2, a investigação. Vai ser apresentados os problemas e descobertas que foram encontrados ao decorrer da análise. Parte 3, o blueprint. Vai ser apresentada a evolução arquitetural desse projeto. E, por fim, a parte 4, as conclusões e as considerações finais. Então, começando pela missão, nós buscamos entender um projeto real que ainda está em ativo no mercado e que tivesse um bom engajamento ali de usuários. Além disso, nós buscamos não só trazer a teoria, mas também mergulhar na prática. Para isso, a gente definiu 3 perguntas essenciais a serem respondidas durante o projeto, que seria: como é o dia a dia do desenvolvimento? Quais são os desafios reais ali, os principais desafios no desenvolvimento desses softwares? E de que forma podemos contribuir efetivamente com esse projeto open source? Agora, entrando no tema Dark Reader, eu vou passar uma contextualização do que é esse software que foi o nosso objeto de estudo. Então, o Dark Reader, ele é uma extensão de navegador que aplica o modo escuro ali em tempo real na sua tela. Independente do site que você tiver, ele tem o objetivo de transformar aquela tela no modo escuro. Ele também possui algumas funcionalidades ali de ajuste de brilho, contraste, tons e etc. Mas a sua principal função é realmente transformar todas as telas no modo escuro, né? Passar todas as telas para o modo escuro. Na teoria, é uma funcionalidade simples de se entender, porém na prática não é fácil de se implementar, porque nós temos variações de navegadores, linguagens, estrutura, nós temos imagens de fundo que também atrapalham a questão da conversão de cores e entre outros fatores aí que podem impactar nessa conversão. A gente trouxe também como é o Dark Reader em ação. Então, da metade para a esquerda, a gente tem o site oficial de como é o site do IF, e da metade para a direita é o site do IF com o Dark Reader ativo. Agora, por que escolhemos o Dark Reader como objeto de estudo? O Dark Reader, ele cumpria todos os requisitos do nosso projeto. Então, ele tinha um código complexo, é um projeto open source que está em ativo no mercado ainda e conta com mais de 8 milhões de usuários contando apenas Chrome e Edge. Então, ele é uma ferramenta muito abrangente e inclusiva que trouxe os desafios práticos e relevantes que a gente estava buscando. Agora, eu vou passar a palavra para o Renato, que vai apresentar como vai ser a preparação do ambiente para que a comunidade possa contribuir também com esse projeto. Bem, então vamos começar falando sobre a parte da preparação do ambiente. Como um projeto como o Dark Reader possui suas dependências e tudo mais, que no caso principalmente era o Node.js, para que os membros do grupo que não trabalham com Node, não tenham ele instalado nem nada, tivessem que instalar, fazer toda a dependência para talvez funcionar, é, resolvemos fazer uma jogada mais inteligente e segura, que é a criação de um ambiente para isso, através da containerização, criação de containers. Então, utilizei o Podman para criar o container, e aí cada um poderia replicar o ambiente ideal para se trabalhar com Dark Reader, sem precisar instalar nenhuma dependência, além do próprio sistema Docker. Enfim, o build ele é feito diretamente no código-fonte, o que vai permitir a gente carregar a extensão localmente no navegador. Desse jeito, qualquer pessoa pode assumir a posição de novo contribuidor e começar a contribuir de imediato. Pois bem, agora a gente vai começar a parte prática aqui do nosso container. Então, o Podman,
é a ferramenta que eu utilizei, é mais uma opção pessoal, de gosto mesmo. Eu sei utilizar ambos. Não existe uma obrigação de você ter que usar também Podman, você pode utilizar Docker também. A única diferença é, você vai escrever Podman, no comando você vai escrever Docker. Mas o Dockerfile é exatamente o mesmo. Então vamos lá. Para começar, o Dockerfile, que é o nosso script para a criação do container, ele está bem aqui dentro do código-fonte Dark Reader. E aí nós vamos fazer agora o nosso build. Então, o primeiro build do nosso próprio container. Então, Podman, ou como eu disse, container, se você estiver usando container, utilizando o Docker. Então, Podman build -d Dark Reader, ponto. Aí ele vai começar. E agora eu vou cortar aqui rapidinho, porque é um processo um pouco demorado. Bem, com o build do nosso container pronto, agora nós só precisamos acessá-lo. Para acessar, basta dar o seguinte comando: podman run -it -rm dark reader. Nós percebemos que nós entramos justamente pelo formato do terminal, que deixou de estar com nosso nome e tal para esse aqui, /app hashtag. Então aqui, estamos dentro do nosso ambiente, podemos dar o nosso build, npm run build. Agora eu vou pausar de novo porque o build do npm também é um pouco demorado. Agora que a gente fez certinho o nosso build, a gente saiu do container, nós iremos dar o comando para fazer uma cópia do volume de build dentro do container para nosso computador. Para isso nós precisamos do ID do container. Para conseguir, basta apenas escrever podman container list, que vai listar nossos containers ativos. Aqui está o nosso container com o ID. Então, com isso, a gente pode só escrever podman cp, fazer aqui a cópia. Para eu ver. 2 pontos. Barra app, barra build, ponto, barra build. E pronto. Temos bem aqui o nosso build. Com isso feito, agora o nosso próximo passo vai ser no navegador. Então iremos seguir para o Chromium, que é o que eu estou utilizando para isso. E iremos nas extensões. Então basta vir aqui, 6 botões, e aqui em extensões e gerenciar extensões. Vamos estar aqui nesta tela. Iremos aqui no nosso canto superior esquerdo, na opção carregar sem compactação. Iremos clicar nela, que vai abrir. Nós vamos procurar aqui em Dark Reader. Aí vamos procurar pela pasta build. Dentro daqui nós iremos no release, lançamento. Estando aqui, nós iremos nesta página, nesta pasta, Dark Reader ROM. Vamos selecioná-la. Vamos aqui, selecionar. E pronto. Nós temos a extensão local do nosso computador aqui. Isso vai nos permitir fazer os testes. Agora nós temos ela aqui, ela já está funcional, tal qual fosse a gente colocasse ela pelo próprio Chrome Extensions. Você consegue perceber que é ela por conta desse íconezinho aqui de HD, junto com o ícone da extensão. E é assim que você tem um ambiente inteligente para poder trabalhar com Dark Reader e qualquer outro projeto de seu interesse. Agora a gente vai para a parte da investigação. As descobertas e problemas que nós encontramos durante a pesquisa. Primeiramente, na comunidade, onde tudo começa. No GitHub Issues do Dark Reader é onde encontra-se o coração do projeto. Ali temos um processo de manutenção exemplar, um uso de templates bem estruturados com mais de 50 labels para a organização,
para ter uma organização precisa e uma comunicação que seja transparente com a comunidade. Um sistema extremamente organizado de trabalho. Então, analisando elas e vendo as que estavam em aberto que nós poderíamos trabalhar, nós, entre as várias que selecionamos, queremos destacar a seguinte, uma issue que a princípio era simples. A de hashtag 14385. Você pode entrar dentro do próprio repositório do projeto, do ArcReader, pesquisar por essa issue que você vai encontrá-la. Provavelmente, até a data deste vídeo, ela esteja ainda em aberto. Dentro da Label Bug, a gente encontra esse exemplo, que foi aberto no dia 9 de junho de 2025. Ele escreve um bug que seria aparentemente simples e direto, que a imagem no Google Docs que também estavam sendo invertidas pelo modo escuro, o que não deveria acontecer. E aqui é um exemplo que o próprio usuário que reportou o bug colocou. A imagem original e a imagem que era alterada pelo Dark Reader. E o esperado é que isso não acontecesse. Qual foi a reviravolta? Nós pegamos essa issue para tentar resolver, conseguimos replicá-la em nossos computadores e fomos a fundo, analisando o código-fonte, as próprias ferramentas da Reader para tentar chegar, de alguma maneira, em alguma solução. Só que, algum tempo trabalhando com esse código, analisando o comportamento do próprio Google Docs, a gente percebeu que o problema era muito mais profundo. O Dark Reader ele aplica o modo escuro usando um filtro CSS, um invert, em todo o conteúdo. Dessa maneira, para ignorar a aplicação deste filtro apenas às imagens, ele seria necessário fazer seletores específicos. E o problema é a estrutura interna complexa do próprio Google Docs, que não fornece esse seletor de forma confiável. Porque o Google Docs no Chrome, por algumas vezes que não acontecendo no Firefox, ele trabalha como um sistema de Canva no CSS dele. Então, como não são HTML separados, a imagem e tudo mais, não era tão fácil assim. Então, a solução encontrada foi algo mais pragmático. Os materiais do próprio projeto eles seguiram pelo caminho prático, criar um site fix, que ao invés de tentar a gente corrigir seletivamente o problema, foi tomar uma estratégia de exclusão. Daqui ele vai simplesmente ignorar a área de edição do Google Docs. Assim as imagens não ficam invertidas. O problema é que com isso toda a parte de edição fica branca. Fica no modo claro. E isso traz um grande fundamento para nós, é uma grande lição de que muitas vezes engenharia, contornar o problema de forma inteligente, é muito mais eficaz do que apenas tentar resolvê-lo diretamente. Então, toda essa parte nossa da investigação prática da issue do Google Docs nos forçou a fazer uma pergunta mais profunda sobre esse tema. Os desafios encontrados, eles eram apenas problemas isolados ou sinônimos de escolhas arquiteturais mais profundas? Essa frase foi o que marcou a nossa transição de algo mais prático de tentar resolver a issue para a parte estrutural do sistema em si. A partir disso, nós começamos a analisar a arquitetura as is, né, da arquitetura do projeto como ela atualmente é, e nós encontramos tantos pontos fortes como também três fragilidades, três gargalos que temos ali no código. Um deles é o autoacoplamento da API de navegadores. Apesar de ter uma área separada para API na arquitetura, onde você tem toda a parte de comunicação via APIs, ela também está na parte principal do código de algumas funcionalidades, o que acaba travando um pouco a evolução do código. Também temos um Strategy Pattern, que ele é um sistema que permite que o algoritmo varie independentemente qual algoritmo, subalgoritmo ali dentro do código ele vai utilizar. Isso é muito utilizado pelo Dark Reader porque nós temos diferentes gerações de temas, né? Nós temos, por exemplo, tema dinâmico, filter plus ou geração de tema estático. Então, ele está ali presente, mas ele não é formalizado. Então, você não tem uma clareza e uma consistência sobre o que é ou o que deixa de ser um strategy pattern, dificultando também a manutenção caso alguém da comunidade que não tenha tanto conhecimento sobre o projeto venha a tentar resolver alguma coisa. E também possuímos configurações sem uma validação adequada.
abrindo espaço para erros em runtime, o que geralmente não é muito legal aí quando nós estamos tratando de um projeto que ele é amplamente utilizado mundo afora, né? É um projeto open source também, então isso aí acaba dificultando para você ter uma manutenção do seu código e caso outras pessoas queiram entrar para a equipe de desenvolvimento, elas também vão ter um pouco de dificuldade para poder aprender sobre o código, sobre o projeto. Bom, até aqui nós vimos que o projeto apresenta algumas fragilidades e que simplesmente correções pontuais não são suficientes. Por isso, a solução que nós propomos aqui vai além de corrigir um pequeno problema. Na verdade, ela trata de uma mudança estrutural de arquitetura. A ideia é dar ao projeto uma base mais robusta, uma base que facilita não só a evolução, mas também os testes e a manutenção a longo prazo. Para isso, propomos a adoção da Clean Architecture, que separa a responsabilidade de forma clara e reduz o acoplamento entre as partes do sistema. Vale destacar que a Clean Architecture é bastante usada em projetos grandes justamente porque ajuda a evitar uma bola de neve de complexidade. Em outras palavras, a Clean Architecture busca evitar que quanto mais o sistema cresça, mais difícil seja manter cada parte organizada e independente. Aqui nós temos a divisão das camadas da Clean Architecture. Primeiro, no centro, temos a camada de domínio, onde ficam as regras de negócio isoladas. Depois, um pouco mais externo, a camada de aplicação, que coordena os casos de uso. Depois, também temos a camada de infraestrutura, responsável por abstrair as APIs externas. E no mesmo nível, também temos a camada de apresentação, dedicada às interfaces de usuário, ou seja, o que o usuário conseguirá ver. Essa separação, dentro do projeto, garante maior clareza e flexibilidade, e prepara o projeto para crescer de forma sustentável, já que, na prática, isso significa que mudanças em uma camada não afetam diretamente o restante do sistema. Isso ajuda a reduzir retrabalho e facilita a sua evolução. Atualmente, os mecanismos do tema do Dark Reader são implementados de forma ad hoc, ou seja, cada um segue um padrão próprio. Isso acaba gerando inconsistência e dificultando a sua evolução. A proposta aqui é adotar uma interface unificada, chamada Item Strategy, para formalizar todos os theme engines. Essa padronização traz diversos benefícios importantes, como deixar clara as capacidades de cada engine, permitir validação baseada em esquemas e facilitar a adição de novos engines de forma simples e segura. Aqui temos a importância da formalização dos theme engines, justamente porque é um dos pontos mais críticos do projeto. É nesse detalhe que a padronização vai impactar diretamente a qualidade e a manutenção do Dark Reader a longo prazo. Mais do que resolver inconsistências, essa padronização cria uma base sólida para que o projeto continue evoluindo de forma organizada e sustentável, mesmo com a contribuição de novos desenvolvedores. Ou seja, essa proposta não é apenas uma correção técnica, mas um passo estratégico para garantir a escalabilidade do Dark Reader. Bem, agora chegando na parte final do nosso trabalho, eu gostaria de compartilhar os principais aprendizados que nós adquirimos durante essa jornada e eh, a investigação e a análise, uma conclusão sobre a investigação e análise que a gente fez no Dark Reader. Primeiramente, uma das principais lições que a gente pode aprender com esse projeto é que no desenvolvimento do software, nada é tão simples quanto parece. Que à primeira vista a gente achou que seria algo super simples, mas conforme a gente foi analisando a issue
que aparentemente era uma issue trivial, a gente percebeu que esse problema era muito mais complexo. Era um problema relacionado às imagens do próprio Google Docs. E conforme a gente foi avançando nessa investigação, nessa issue, nós descobrimos que não seria tão fácil assim de resolver. E esse aprendizado, essa percepção nos mostrou que até os pequenos detalhes eles podem revelar desafios e segredos ali arquiteturais que visualmente, assim que a gente bate o olho, não é possível ser percebido. Exigindo então uma visão mais sistêmica ali para a gente conseguir compreender a real dificuldade dessa issue. Outro ponto muito importante também a ser entendido e que vale a pena ser dito desse projeto foi que a gente percebeu a importância da comunidade em um projeto open source, que no caso o Dark Reader é um projeto open source. Essa comunidade ela funciona quase que literalmente como um sistema imunológico. Ela ajuda ali, ela é responsável por identificar vários problemas do sistema e também propor soluções e também manter o ciclo de evolução constante ali para futuras atualizações. E o Dark Reader ele é um exemplo muito claro disso, porque graças à sua organização das issues e o processo todo estruturado que ele tem, a comunicação fica muito transparente entre a comunidade, também a colaboração entre ali quem consegue ajudar a, a resolver a issue, no caso os desenvolvedores e os usuários ali. E isso consegue meio que manter a qualidade e a relevância desse projeto ao longo do tempo. E esse aprendizado que a gente teve, ele reforça bastante que ali no mundo dos projetos open sources, a, a parte social, a comunidade, ela é tão importante quanto a parte técnica ali em si. Por fim, essa análise desse projeto, ela reforçou para nós como que uma arquitetura sólida, ela não é apenas teoria, ela é a base que viabiliza a prática desse projeto. Os conceitos já abordados nessa apresentação como a arquitetura clean, ela defende a separação das responsabilidades, uma separação clara, e também a modularidade, o que fornece uma base robusta para futuras manutenções, evoluções, etc. Com isso, a gente não apenas garante uma maior estabilidade, como também abre espaço para novas ideias, futuras novas ideias. E, e também para integrar recursos adicionais e também expandir as possibilidades de inovações de uma maneira segura. Pois com uma arquitetura bem estruturada, a conexão ali entre a prática e a teoria fica bem mais fácil. Então, em resumo, concluindo, essa experiência, esse projeto nos mostrou que os problemas aparentemente simples podem ter raízes muito mais profundas do que era imaginado no começo. E também que uma comunidade organizada e engajada, ela é bastante vital para a saúde e longevidade dos projetos, principalmente os projetos open source. E também, por fim, uma arquitetura sólida, ela não é apenas um detalhe teórico, ela é o que permite uma sustentabilidade e uma inovação segura dentro do projeto.